Bem, hoje estamos com a paciente, né, Edward? Quanto tempo tem qual a idade dessa tua paciente? Tem 44 anos. 44 anos, né? 2 anos de evolução, né? Isso que você falou? Sentindo dor, fazendo fisioterapia. E não melhorou durante esse tempo todo, né? 2 anos de evolução já. Tentamos 2 vezes fazer o pedido de cirurgia, o plano de saúde negou. Quanto tempo ficou pedindo, autorizando a cirurgia? Uns 4, 5 meses, outros 6. Poxa vida, e realmente... E tem muita sintomatologia para raiz de S1. Então, estamos falando da região de L5-S1, da vértebra de L5-S1. É uma vértebra em que compromete uma raiz de S1, como é que nós vamos mostrar agora na ressonância magnética, né? Mostra aqui, ó. Estamos aqui com uma ressonância magnética em perfil, que vocês podem evidenciar a hérnia de disco em direção ascendente, ou seja, está indo em direção superior, no canal central, comprometendo a raiz descendente de S1. Daí a sintomatologia, essa raiz que está sendo desenhada ali pela ponta da canetinha ali, tá vendo? E, naturalmente, essa alteração de relação entre conteúdo e continente, em que o conteúdo está sendo invadido, diminuindo o espaço e aparecendo a sintomatologia. Aqui temos o corte transversal da ressonância magnética, mostrando a hérnia de disco comprimindo, ou seja, invadindo o canal central da coluna lombar. A raiz está sendo comprometida, é essa raiz onde está a pontinha da caneta. É uma coisa realmente muito sutil, mas que traduz muita sintomatologia. E nesta outra imagem aqui, no plano transversal ainda, aqui, ó, nós temos a parte ascendente da hérnia discal, comprimindo a região anterior da dura mater e a raiz espinhal que está descendo por aí. Sendo deslocada aqui posteriormente. Sendo deslocada posteriormente. O acesso que vai ser feito é o acesso interlaminar, aquela a raiz sendo deslocada, né? Vai ser feito o acesso interlaminar na região posterolateral, a retirada da hérnia, né? Um acesso pela lâmina, retirada da hérnia, liberando então a raiz de S1. Então, só para lembrar que nós estamos na região de L5, S1, por via interlaminar do lado direito. O que está sendo realizado aqui? Está retirando a estrutura óssea, o processo articular, parte dele, para nós entrarmos e chegarmos dentro do canal da coluna lombar. Essa região mais para baixo do vídeo é o processo articular, que a gente chama de SAP. Esse processo articular sendo retirado, nós vamos encontrar imediatamente abaixo a raiz espinhal descendente de S1, que é justamente a raiz que está sendo comprimida pela hérnia na sua face anterior. Então, a fase inicial da cirurgia, o objetivo inicial, é sempre retirarmos parte da lâmina, parte do processo articular, ligamento amarelo, que é o fundo que está protegendo a estrutura nervosa. Retirando o ligamento amarelo, como nós vamos mostrar daqui a pouco, nós vamos encontrar a estrutura nervosa. Já retiramos toda a estrutura óssea que estava defendendo a raiz, né? E já identificamos a raiz de L5 e S1. O problema que nós temos aqui é que é uma hérnia calcificada, aderente à raiz espinhal. Tudo isso branco que vocês estão vendo é a hérnia. E a cânula, que é o tubo que está entrando pela cirurgia, esse tubo está separando, ou seja, está afastando, está protegendo a raiz espinhal. Tudo isso que vocês estão vendo é uma hérnia calcificada, em que a gente tem que ir delicadamente, cuidadosamente, retirando essa estrutura para liberar a raiz espinhal. Esse é o grande problema das hérnias, chamado hérnias envelhecidas, que elas endurecem, mudando a sua consistência, é como se fosse um caroço bastante endurecido, comprimido a raiz espinhal. E devagar a gente vai identificando, com muita paciência, afastando a raiz espinhal, para que não tenha comprometimento na sua estrutura anatômica. É muito importante mostrar a vocês a relação da raiz espinhal em cima da tela e a hérnia de disco calcificada por debaixo da raiz, está vendo? Então essa hérnia calcificada, estamos individualizando, ela quase que abraça a raiz e com isso, naturalmente, determina o aparecimento da sintomatologia. É muito importante que o cirurgião, nesse momento, vai identificando as estruturas anatômicas, partindo da área normal para a área patológica. Né? Então, observe que o soalho todo é uma hérnia endurecida. Já estava abraçando a raiz, foi retirado já parte dessa hérnia endurecida, e agora, criteriosamente, vai retirando
esse novelo endurecido, essa hérnia, para ir liberando essa raiz de S1, que está na parte de cima da tela. É uma raiz bastante avermelhada, uma raiz bastante sofrida, em que, na maioria das vezes, pela simples manipulação da cirurgia na raiz espinhal, determina o aparecimento de dormência, parestesias pela perna, muitas das vezes perdura por mais ou menos 30, 40, 60 dias, mesmo com todo o cuidado que a gente está retirando essa hérnia colado na raiz espinhal. Bem, finalizamos o procedimento, agora vamos mostrar a parte anatômica para vocês, né? Essa aqui é a raiz de S1, no local onde não estava comprimida, observe como é que a cor dela mais esbranquiçada, normal, entendeu? Vamos agora para o local onde existia a compressão, olha, avermelhada. Aqui ficava toda a hérnia de disco endurecida e aderente à parte mais posterior da raiz espinhal. Tudo isso aqui era uma hérnia, né? Esse espaço aqui, olha como é que a raiz está avermelhada aqui em cima. Afasta um pouquinho a câmera, aí, ó, raiz avermelhada, né? Então, naturalmente, a hérnia discal envolvia a raiz e a gente tem que ter bastante cuidado para a liberação da raiz. Isso aqui é S1, mostra L5 aí. E aqui, ó, nesse cantinho aqui, bem vermelhinha, é a raiz de L5. Então, S1 e L5. Aqui é a axila da raiz de L5 e o ombro da raiz de S1. Ok? Então, o objetivo da cirurgia é sempre o quê? Liberar a raiz espinhal. Como é que libera? Tira a lâmina, ligamento amarelo, observa as estruturas e o disco intervertebral. Sendo que, na maioria das vezes, o disco é amolecido. Nesse caso em particular, era um disco endurecido.